Olá, sexto ano, vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos começar no livro 3. Já encerramos o livro 2, o livro 1 e agora é o livro 3, né? Se você ainda não pegou, vá até a escola, né? O pai, o responsável, pega lá o livro para começar a fazer as atividades do livro 3. Então hoje nós vamos começar com alguns vocabulários, tá? E também o uso do verbo can para habilidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre habilidades usando o verbo can. E também nós temos textos e uma parte que vocês vão ouvir, né? Listen é ouvir. Então, se você já está com o livro, abra o livro de inglês. Se não tiver com o livro ainda, vai lá na plataforma do Plural, tem o livro online lá, né? Então, você pode usar para responder. Então, vamos lá? Então, vamos lá para as atividades do livro. Então, hoje nós vamos da página 152 até a página 154. 152 a 154. Então, eu vou aumentar aqui a tela, você acompanha aí no seu livro de inglês. Então, eu tenho aqui a unidade 1, We can do it. Nós podemos fazer isso. We can do it. Nesta unidade, você falará sobre suas habilidades. Então, nós vamos ver o uso do verbo can para falar sobre habilidades. Então, eu tenho uma frase aqui, I'm good at dancing. Eu sou bom em dançar. I'm good at dancing. E nós temos um pequeno texto embaixo. We all have different abilities. Some people are good at sports or physical activities. Some are good at creating and making things. Others are good at teaching what they have learned. What are you good at? Então, está falando que todos nós temos habilidades diferentes. Algumas pessoas são boas em esportes ou atividades físicas e outras são boas em criar ou fazer coisas. E outras ainda são boas em ensinar aquilo que aprenderam. Em que você é bom? Então, vamos começar aqui falando sobre essas atividades, tá? Nós temos da letra A até a letra J verbos ou expressões e você vai associar essas letras às figuras que estão embaixo. Então, eu tenho aqui skateboard. Então, você procura qual figura representa skateboard e aí você coloca a letra A. Play the drums. Você olha nas figuras o que representa play the drums. E aí você coloca a letra B e assim vai fazendo com cada uma das figuras. Cada frase ou cada verbo ou expressão você vai associar a uma figura dessa. Por exemplo, aqui, ó, swim. Que verbo seria swim? Procura a figura e coloca a letra J. Então, essa é a primeira atividade que você tem para fazer. A segunda atividade está aqui na próxima página 153. Então, você vai escutar aqui, ó, listen and check your answers, né? Escute e cheque suas respostas. Vocês vão escutar duas pessoas aqui, ó, na foto, Sandy e William. E eles vão falar sobre atividades que eles conseguem fazer. E aí você vai ter que completar, ouvir o texto várias vezes, até você conseguir completar nessas linhas o que eles estão falando, tá? Então, eu vou colocar um áudio, preste atenção para que você possa entender. Look, Bill, I can dance ballet. You can dance it very well. And I can ride a bike and play the drums. Wow, you are an artist. What about you? I can skateboard. Look, You're very good at skateboarding. I can sing too. Listen, la 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 la. You can do a lot of things. You can do a lot of things too. E aí, deu para vocês ouvirem? Então, quais são as palavras que vocês vão completar aqui, né? Eu vou colocar aqui na página, no computador, para que vocês possam colocar no texto, tá? Essas palavras. Então, eu vou colocar fora de ordem e você vai colocar na ordem correta.
Então, é uma lista que eu vou colocando aqui e você pode escutar o áudio quantas vezes for necessária para você colocar essas palavras no lugar certo. Deixa eu ver se está faltando alguma palavra. Está faltando. Vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Essas 9 palavras vocês vão usar nesse texto de acordo com o áudio que você ouviu, tá ok? Eu já coloquei aqui as palavras para que você possa facilitar vocês colocar na ordem correta, em cada linha corretamente. Escuta o áudio várias vezes até você conseguir colocar em cada linha, tá? Então, nós estamos falando sobre o quê? O verbo can para habilidade, né? Can for ability. Então, a explicação diz o seguinte aqui, ó. Usamos can mais o verbo no infinitivo sem o to para dizer que temos habilidade para fazer algo, né? Quando ele diz infinitivo sem o to, é que o verbo, aqui ó, play no caso, ele não recebe o to no início, ou antes dele, né? Porque o verbo no infinitivo, ele tem um to, por exemplo, jogar, play, to play, dançar, to dance, escutar, to listen. Então ele diz que nós colocamos o verbo infinitivo sem colocar o to. Então a frase aqui, ó, I can play the piano. Eu consigo, né, tocar piano, ou sei tocar piano, eu posso tocar piano. I can play the piano. Então, no lugar, na palavra play aqui, que é jogar, não precisa do to. Por isso que ele falou aqui infinitivo sem o to. Então, I can play. E não I can to play. I can play the piano. Então, você vai fazer o seguinte, ó. It's your turn now. É sua vez agora. Completa essas frases com can. Então, você vai colocar can nessas frases aqui. Como é que ficaria a primeira frase? I can play the drums. I can play the drums. Vai colocar can em cada frase. Agora, você tem aqui ó, duas letras, letra A e letra B. O que você vai fazer aqui? Você vai escrever frases com can. Você vai criar frases com can de acordo com as figuras que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui é soccer, né? Eles estão jogando futebol. E aqui é dinner, ele está fazendo a janta. Então, como é que fica nessas duas frases em inglês usando o verbo can? Na letra A, você tem que escrever eles podem jogar futebol. E na letra B, você vai colocar eles podem cozinhar. Eles podem fazer a janta, né? Dinner é janta. Então, como é que fica essas duas frases usando can em inglês? Então, você vai colocar essas duas frases aí. E na página 154, a próxima atividade, você tem uma pergunta aqui, ó. What about you? E você? Você vai fazer frases usando can para expressar suas habilidades. Então, escrevam pelo menos 3 frases com o uso do can sobre suas habilidades. Você pode colocar I can play soccer, I can play the guitar, I can swim. Então, escrevam 3 frases usando can para expressar coisas que você sabe fazer, habilidades que você tem. Então, a oportunidade de escrever, criar frases é aqui. Na próxima atividade, você vai ler este texto, esses 2 textos sobre essas 2 pessoas, que é Joana e Marcos, e vai responder essas perguntas aqui sobre eles 2. Eu vou fazer uma pequena leitura do texto dos 2 e vocês vão responder essas perguntas sobre eles. Então, eu vou começar com ela aqui, ó. Preste atenção. Hi, I'm Joanna. I'm 11 years old and I'm from Recife, Pernambuco. My favorite thing in the world is skateboard. I can skateboard very well. It's not very easy, but it's my passion. I can do a flip, but I can't go down the half a pipe. It's very dangerous. Então, aí você vai ter que responder as perguntas sobre ela, de acordo com este texto. E o dele fala, Hello, I'm Marcus, I'm 12, and
I'm from Ouro Branco, Minas Gerais. I can play the cello very well. I can play classical music and folk music, but I can't play pop music. I can play the piano too, but I can't play the guitar. My favorite Brazilian music composer is Villa-Lobos. Então, essas perguntas aqui é sobre eles dois. How old is Joanna? Where is Joanna from? What's her favorite activity? Então, as perguntas sobre Joanna. E as outras três é sobre Marcos, né? How old is Marcus? Where is Marcus from? Who's his favorite composer? Então, tudo isso, todas as respostas estão aqui nos dois textos que você vai ler novamente e você tem que traduzir para poder responder aqui embaixo. Lembrando que para escrever as respostas em inglês. Então, nós temos aqui só uma biografia de Heitor Villa-Lobos. Você pode ler essa biografia, tá? E conhecer um pouco sobre ele. Então, nossa atividade termina aqui. Na próxima semana, provavelmente, a aula vai ser online. A gente corrige e continua as atividades do livro. Então, até lá. Bye!